Salve, salve galera, salve, salve, salve galera do futebol americano aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre a lista dos 53 finais aí. Obviamente que a gente vai passar pela lista de cada time, isso aí vão ser vídeos esporádicos aqui no canal. Vamos falar sobre as principais notícias aí dessa terça-feira de fechamento de elenco na NFL para a temporada 2023. Bom, falar logo do elefante na sala, vamos falar de New England Patriots e a surreal capacidade que esse time tem de fazer merda, né? Os Patriots fecharam o seu elenco de 53 jogadores aí, já tá viralizado aí nas redes para todo mundo, com só Mac Jones de quarterback, né? Obviamente que o Patriots não vai para a temporada com quarterback só, né? Apesar que não dá para duvidar do que tem acontecido em Foxborough nos últimos tempos, mas, cara, fechar um elenco de 53 só com um quarterback Mano, é semelhante eu fazer uma convocação para a seleção brasileira, ou para uma seleção qualquer aqui, para não. Cara, e não convocar dois goleiros. Não tem como fazer um elenco de futebol com um goleiro só, pô. Não tem como fazer um elenco de futebol americano com um quarterback só. Não dá para você improvisar, pedir o seu lateral direito para ser o goleiro. Não dá para você pedir o seu wide receiver para ser o quarterback. O elenco, tudo bem que vai trazer um quarterback aí futuramente, Brian Hoyer, né? Um aposentado da vida aí, Carson Wentz. Tom Brady, né? Os viúvas do Tom Brady sonhando. Cara, é uma bagunça geral, né? Assim, já critiquei em vários outros vídeos aqui o trabalho do Bill Belichick, né? Como ídolo não tem discussão, não tem que ser trocado, não tem que ser demitido. A chave da franquia dele tem que ser mesmo, são 7 Super Bowls, 18 temporadas magníficas. Ah, são 18 temporadas com o Tom Brady, Reginaldo, é fácil. Vem aí, as 18 temporadas do Peyton Manning, vê aí as 18 temporadas do Eli Manning, vê aí as 18 temporadas que tiveram outros quarterbacks, que pode ter uma comparação com o início aí, são as 5 temporadas do Patrick Mahomes, né? Pode ter uma comparação ainda, tá? Vamos ver se vai ter 10, 18 anos aí de auge, né? Que foi o que teve o Patriots. Então, assim, não tem nem discussão. Assunto do Belichick, que é só quem era o Tom Brady, que era o Bill Belichick, que não era. Só se você ver o trabalho que o Todd Bowles fez aí maravilhoso com o Tom Brady, ainda aqui em final de carreira. Mas, cara, os últimos. Vou botar aí, os 4 anos sem Tom Brady. São 4 anos sem Tom Brady? 3, né? São 3 anos sem Brady. Vamos pro quarto agora. Primeira temporada, eu acho que foi uma temporada de adaptação. Trouxeram ali o Ken Newton, que o time estava até bem em determinado momento. Acho que faltou reforço daquele time. Acho que aquele time ainda tinha muitos medalhões. E o Patriots fez uma boa temporada. No ano seguinte, fez uma temporada decente, né? Campanha negativa decente. No ano seguinte, uma temporada de playoffs. Até parecia que a gente estava tendo ali uma reconstrução de New England. Acho que não só eu, acho que todos os torcedores dos Patriots ficaram empolgados naquele momento. E tomou uma surra nos próximos, aí faz parte. O outro time do Fluvius, no caso, era muito melhor. Mas na sequência de todo ali, para a temporada seguinte, começaram as asneiras a ser feitas, né? Montar um time sem coordenador ofensivo, com 2 coordenadores que são de defesa, defesa e special teams, né? Drew Jewett foi excelente coordenador de special teams nos Patriots. Matt Patricia foi um coordenador de defesa decente nos Patriots, mas a gente sabe que a cabeça da defesa ali realmente era um Belichick. Mas ele era o coordenador de defesa e fez um bom trabalho. Botaram os dois para comandar o ataque, com quarterback segundanista, com um grupo de wide receiver de merda, né? De merda. O dessa temporada é até um pouco melhor. Também não é assim, nossa, que grupo de wide receiver e tal. Né? Poderia ter trago um DeAndre Hopkins, fez ao Twitter algum esporte para trazer alguém decente, né? Capaz de ser uma arma real, né? O que? Juju Smith-Schuster, Devonta Parker, Terry Thornton, Kendrick Bourne. Esses caras são médios aí, não vão trazer nada de espetacular para o time dos Patriots. Grupo de agressivo com o Zeke Elliott, não vou nem entrar no restante time. Aí você me monta elenco 53 com 52 com quarterback só. Qual é a necessidade? Né? Então, tipo assim, são coisas, cara. Vai trazer um holofote gigante pra cima do Mac Jones, sem necessidade, né? Eu já várias vezes aqui falei que o quarterback tem que ser testado e provado no fogo, aquela coisa toda que eu já falei várias vezes que não precisa ficar repetindo. Mas também, né, não precisa, ele já tá no fogo, não precisa acender mais o fogo, né, jogar mais gasolina. Pô, tenta pelo menos tornar o ambiente melhor, né, pra mim. Então, tipo assim, ou confirmasse o Mac Jones como titular só, trouxesse o Kenner, Cunningham, será que é o reserva lá, que nem foi draftado, que fazia, que era bom, mais discípulo, etc. Se for botar com o receiver, evolua aí.
pode fazer como foi feito com o Julian Edelman, mas não é o caso aqui. Mas, pô, bota 2 quarterback, mantém o Zep. Eu sei que foi horrível pra temporada dele. Foi horrível, mas... Aí vai ter agora ficar especulando, troca, aí vem maluco falar de Brady. Nossa, cara, tá foda, torcedor, tá foda, né? Obviamente que foram anos maravilhosos, o Bill Belichick tem que ser cobrado pelo trabalho de agora. Acho que a gestão de grupo dele, como eu falei, tem sido muito ruim. Como eu falei nos últimos anos, né? Como eu falei no vídeo anterior, na verdade. O que era bom nos Patriots piorou. Não foi só a saída do Tom Brady. O time tinha um bom special teams, o time tinha excelente defesa, tinha um ataque coeso, tinha o Patriots não pagava dinheiro para qualquer jogador, só dava dinheiro para jogadores renomados, né? Tipo, trouxe o Stephen Gilmore, que é um dos melhores corners, aí deu um baita contrato para ele, deu um baita contrato para Tom Brady. Então, tipo assim, pagava quem era craque, bom, um jogador comum, cara, assim, quer vir? Não quer? Vou buscar outro. Vou trazer um cara do draft mais barato, mas não. Estão gastando dinheiro a rodo, estão tratando jogador de merda. E eu vou até parar por aqui para não me estressar mais. É isso, cara. Bizarrice, né? Bizarrice. Mais uma aí, protagonizada pelo Bill Belichick nesse time dos Patriots. De bom nessa lista de 53, eu acho que é o corte do Nick Foles. Nick Folk, né? Nick Foles. Nick Foles é outra coisa. O corte do Nick Folk, kicker. Porque, tipo assim, trocaram, né? Trocaram com o Titans na 7ª escolha. 4 kickers de 38 anos. Era um kicker que eu já tinha algumas críticas aí. Eu acho que ele não tinha perna mais para a NFL. Era um field goal de 45 jardas para ele. Já estava sendo ali com dificuldade convertido. Ele tem uma média boa, né? Converte a maioria dos field goals. É um cara que tem uma constância boa, mas o kickoff dele e os chutes estavam indo muito baixo, com muita chance de bloqueio. O Patriots tem um ataque horrível, né? Que eu já falei um pouco antes do vídeo aí, então não tem nem muito o que discutir. Tem que trocar mesmo. E vamos aí com o Chad Ryder, né? Kicker aí draftado essa temporada. Escolha de 4ª rodada também. Bem contestada cá pra nós. Bom, sobre os Patriots foi isso, né? Por falar em kicker, né? Festa de troca de kickers nessa terça-feira, né? O Saints, né, trocou o Will Lux, né? Kicker do Saints foi trocado por Denver Broncos. Escolha de 7ª rodada também. A escolha dos Patriots é uma 7ª rodada de 2025, tá? Essa é uma 7ª rodada de 2024. Boa troca aí, um kicker que o Sean Payton já conhece, né? E, enquanto isso, o New Orleans Saints de Dennis Allen aí, na minha opinião, já entra aí com as costas na parede essa temporada. Eu acho que se o Saints não for campeão de divisão, pra mim é causa de mandar ele embora já. Porque já vem de 2 trabalhos, na minha opinião, bem contestados, que eu já critiquei várias vezes aqui. A maneira como gera o elenco, a maneira como o time se comporta em alguns jogos, funciona em alguns, funciona em outros. A defesa, não tem que falar, excelente, muito boa há muito tempo, né? E vai apostar no Blake Group, acho que faz sentido, é um kicker novo, né? Tentando dar uma rejuvenescida no time também, torná-lo mais barato, eu acredito. Bom, mais notícias, né? Vamos falar em bizarrice nessa primeira temporada, nessa lista de 53, né? Aí uma bizarrice mais coesa, né? Com justificativa, né? De alguém que tem feito ótimos trabalhos nos últimos anos, que é Mike Tomlin no Pittsburgh Steelers. Os Steelers, né, fecharam o seu elenco de 53 jogadores com 2 Panthers, né? Nosso querido Paisley Harvin e Blademan, né? O Blademan provavelmente deve ser trocado, acho que acredito que eles pensaram em manter o seu elenco com 53 jogadores visando uma possível troca aí no futuro. E aí manter esses 2 Panthers aqui que devem ser trocados futuramente. Não deve ser nada que incomode mais. E o nosso querido Jonathan Taylor, né, está lá fora dos 4 primeiros jogos, né, foi colocado na lista de contundidos. A gente sabe que ele não está contundido, tá, gente? Mas ele foi colocado na lista de contundido e deve aí continuar procurando uma troca. Deve voltar ali ao início da temporada. Acho que ali primeira temporada, semana 8, ele deve ser trocado. Bom indício, Miami Dolphins. O Bills acho que não vai precisar, né? Bills, alguns outros times aí que possam ter, Jets, algum outro time aí que possa ter interesse, Patriots, né? Dora trazer um running back, né? De repente o Belichick vai inovar aí, vai jogar só com um running back, sem quarterback para a temporada. Chris Jones, aí eu acho importante, tá? Falar de Kansas City Chiefs, tá? Principal defense tackle, defense end, pass rush, edge, seja aí como você queira chamar, mas ele tem a posição dele realmente que é defense end, tá? Que edge é pelo lado da linha. Eu acho que os Chiefs deveriam renovar. Ele quer um contrato
em média de segundo ali, que seria entre 24 milhões por temporada e 25 e 30 milhões, que é o que é pago o Aaron Donald, já falei, justíssimo. Para mim o Aaron Donald deveria, né, se eu fosse colocar nível de NFL, ser talvez o sétimo, o oitavo maior salário da NFL, mas a gente sabe que o quarterback obviamente vai receber sempre mais. O Chris Jones deve ficar fora também dessas primeiras semanas. A possibilidade dele ficar fora das primeiras 8 semanas, tá? Ele ameaçou de fazer isso e assim, se o Chris Jones estiver fora das primeiras 8 semanas, isso aí pode ser crucial para o decorrer da temporada de playoffs, né? Como eu falei, o Chris Jones é o principal jogador de defesa dos Chiefs. Os Chiefs têm uma tabela não muito difícil, mas são 8 jogos e tem alguns confrontos ali preocupantes para a primeira rodada, inclusive o jogo contra o Lions na estreia da temporada, sem o seu principal jogador de defesa. Uma derrota ali pode ser impactante também no futuro ali, para ver quem pega a seed 1 e também na disputa, né, dentro da divisão, caso Colts, Chargers façam uma temporada muito boa, o que eu acho que não vai acontecer. Acho que o Chiefs deve vencer com tranquilidade. No lado dos Bills, nosso querido Von Miller está fora das primeiras 4 semanas, né, ainda está lesionado. E aqui, cara, eu acho que a gente pode falar que 2 anos depois o contrato dado ao Von Miller foi errado, né? Mas aqui eu vou fazer uma meia-culpa também. Quando foi feito o contrato, eu falei, eu pagaria, tá? Então, assim, é um erro que eu cometeria, tá? Mas acho que a gente pode falar 2 anos depois que o Bills pagou muito dinheiro pro Von Miller. Vamos contar de 6 anos, né? 120 milhões, aí 40 e poucos milhões, 20 e poucos milhões por temporada. E claro que ele não deve chegar ao final desse contrato, esse contrato deve ser encerrado quando ele se aposentar. Mas assim, o Von Miller está indo para 2 temporadas e ele já perdeu pelo menos 10 jogos, né? Então assim, ele foi contratado para estar em campo, né? E ano passado, no principal momento, ele não estava em campo, que era os playoffs. É um erro que eu cometeria, mas faz a gente pensar aí qual é a durabilidade do defense end, né? O Von Miller está hoje com 33 anos, até fiz esse comparativo recentemente, quando estavam comparando o Lawrence Taylor com o Aaron Donald, né? O Lawrence Taylor encerrou ali mais ou menos aos 34 anos, o Aaron Donald tinha 31 quando eu fiz o vídeo, 30, não me lembro agora, e eu falei assim, estão caminhando mais ou menos para o fim da carreira, mais ou menos na mesma época, né? E o Von Miller está hoje com 33, né? Ele teria 40 ao fim do contrato. O Von Miller tem 30 e poucos. O Von Miller está com 34, né? Então, assim, já vem de uma temporada de lesão, né? Já teve lesões em outros momentos, obviamente, na carreira dele. Mas ano passado ele perdeu praticamente a temporada toda por conta de lesões, né? Se você contar ali os playoffs, obviamente. Já vai perder mais 4 jogos por lesões. E quando ele voltar, dado a idade que ele tem, sendo um futebol americano um jogo de contato, a gente não tem nenhuma dúvida que ele possa sofrer com lesões ou até perder um jogo ou outro por conta do desgaste físico da idade, né? E aí quando você olha o preço que é pago por ele dentro do salário cap, fica pesado, né? Vamos botar, são jogadores diferentes, de tamanhos diferentes, né? 120 milhões por 6 anos daria 20 milhões por temporada, né? Você pega 20, são 51 milhões garantidos do contrato dele. Já se foram metade da temporada, acho que já se deu 51 garantidos, mas aí isso é coisa de olhar o contrato mais afinco. O Chris Jones em campo, né? Jovem, você pagar 25 milhões ou pagar 20 no Von Miller aos 34 anos. Se você for olhar jogador por jogador, eu pago até 40 milhões pelo Von Miller. É um cara que praticamente deu um Super Bowl, obviamente tinha uma grande defesa e tudo, mas quando você pega aquele Super Bowl 50, ele destruiu o Ken Newton naquele Super Bowl, né? Então assim, é um cara fora de série, bicampeão de Super Bowl, jogou demais no Rams. O que ele jogou naquele Super Bowl, por exemplo, eu até faço um vídeo no intervalo que eu falei que faltava Aaron Donald, tava sobrando Von Miller naquele jogo, e depois o Aaron Donald entra na partida e aí não teve chance para os Bengals. É um cara que eu pagaria, mas eu acho que já dá para fazer essa reflexão de que o contrato dado pelo Bills ao Von Miller da época, eu acho que todo mundo faria, mas hoje já dá para se olhar com o pezinho atrás, né? Obviamente que o Von Miller pode voltar essa temporada, jogar demais, o Bills bater campeão e o contrato vale a pena. Mas eu acho que nesse momento já tem um pezinho atrás com esse contrato do nosso querido Von Miller, que ele é jogadoraço, né? Não tem base. Bom, galera, é isso, as principais notícias aí do nossa lista de 53. Vai sair vídeo falando aí das equipes de cada conferência aí também, vai sair nossas previsões para temporadas.
O vídeo a qualquer momento com mais notícias, de repente Tom Brady nos peitos, brincadeiras à parte e muito mais aqui no nosso canal. E também segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii. Segue também as minhas redes aí, todas, @reginaldo_gomes_salino. E também vai lá a nossa parceira Bet7k, link na descrição, bônus, tem até R$7 pelo depósito. Tem Champions League, tem Libertadores, final de Copa do Brasil chegando, Campeonato Brasileiro e muito mais. E claro, é a NFL voltando dia 7 de setembro com Kansas City Chiefs e Detroit Lions. Beleza, galera? Tamo junto, voltando com a coisa de dizer.